Robinson Crusoe encontra a Bíblia, uma Bíblia nos destroços do naufrágio e leva para si e então em dado momento ele comenta que andava muito triste e começou a mudar o jeito de pensar dele e começou a ter o hábito de ler a Bíblia com frequência. Então, numa manhã, ele abre a Bíblia e lê as seguintes palavras, né? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E aí ele comenta que, ao ler isso, ele pensou assim, gente, essas palavras só podem estar sendo ditas para mim, porque essa é a minha condição, né? Eu sou o abandonado por todo mundo civilizado, né? Eu sou o grande abandonado. Isso que está dito aqui nas Escrituras é dito para mim, só pode ser. É, e aí uma primeira questão que a gente pode se colocar sobre esse náufrago exegeta, né? É justa essa afirmação de que isso que está dito é dito para ele? E em outras palavras também, né, é justo que cada pessoa que lê isso entenda que isso é dito para ela? Talvez o pequeno problema dele é pensar que isso é dito para ele especificamente, quase ao ponto de dizer exclusivamente, né, por causa da situação que ele vive. Mas na verdade é um versículo, né, um verso que ele toma da King James Version, é claro, né, é um inglês escrevendo. Ele toma de Hebreus 13, versículo 5, que na verdade está retomando um versículo de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, essa frase, né, ela é dita para o povo de Israel, que vai entrar em Canaã e vai passar por algumas dificuldades e tudo. Então Deus o exorta e motiva esse povo dizendo essas palavras também, por meio de Moisés. Mas aqui em Hebreus a gente vê, né, essa frase sendo trazida para o povo comum também, para esse povo de Deus que vai viver uma vida, né? Justamente no final do texto de Hebreus, quando vai dando orientações para o viver comum, cotidiano das pessoas. E aí aparece essa frase. Então, na medida em que é uma frase para o povo de Deus, qualquer pessoa que é povo de Deus, e esse náufrago ali, né? Pode dizer que isso realmente isso está sendo dito para mim, né? E é algo importante no movimento de leitura, né? Que não seja a leitura isso está dito em algum momento histórico, mas isso está dito para mim neste momento aqui, né? A leitura cristã das Escrituras pressupõe isso, né? Que eu me envolva com o texto dessa maneira, como destinatário do texto e não como um estudioso de algo antigo simplesmente. Mas aí é interessante que ele vai e continua, né? Dizendo que ele andava muito triste, então, e lendo isso, ele pensou: isso é dito para mim, e olha só, minha situação não é tão ruim quanto eu pensava, né? Porque mesmo que o mundo inteiro tenha me abandonado, mas se Deus não me abandona, então talvez eu não esteja tão mal assim. E aí ele faz uma comparação que é importante. E se fosse o contrário, né? E se eu tivesse o mundo inteiro à minha disposição, mas perdesse a companhia e o cuidado de Deus? Isso tudo, essa reflexão a partir desse verso, faz com que ele reconsidere sua situação. E aí no parágrafo seguinte, ele fala que ele chegou então a concluir que ele podia estar numa situação talvez mais feliz do que parecia. E chegou ao ponto, então, dele quase dizer assim: eu vou até agradecer a Deus pela condição em que eu estou, né? Tem duas coisas interessantes aqui. Uma muito interessante é que ele está falando que ele está um certo contentamento, né? E aí tem a genialidade do escritor, porque a questão do contentamento não está fora do assunto da carta aos Hebreus quando esse verso é citado, né? Quando nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Na verdade, é um motivo para que a pessoa esteja contente, lá em Hebreus diz, né, com aquilo que ela tem. Né, esse contentamento com o que ela já tem, né, essa falta de uma ambição por sempre ter mais. Então, assim, esteja contente, satisfeito com aquilo que você tem, pois Deus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O escritor aqui, né, o Daniel, ele não coloca essa parte do verso. Isso eu acho que é genial, né?
ele faz com que a gente tenha só uma partezinha da leitura bíblica do Robinson Crusoe, e a gente só entende essa conexão toda, ou confia na leitura do personagem lá, ele leu e ele chegou à conclusão de que nunca te deixarei, jamais te abandonarei, tinha a ver com um contentamento, ou a gente tem que ir lá procurar na Bíblia onde que está esse versículo e entender que existe ali também esse assunto está em voga, né? E existe essa conexão já na Bíblia, não é uma conexão feita só no texto aqui literário, não é uma conexão feita pelo náufrago simplesmente, né? Que é o contrário, né? O náufrago parte dessa frase para a questão do contentamento. O escritor bíblico de Hebreus parte da questão do contentamento para a aplicação e utilização dessa frase. Isso eu acho que é uma questão genial de interpretação. Aí depois o Robinson Crusoe segue, né? Na hora que ele vai agradecer a Deus, então, por ele estar neste estado, né? Nessa ilha sozinho, ele volta atrás e pensa assim, peraí, você vai mesmo agradecer a Deus por isso, né? Num estado desse, que não assim também não. Aí já é hipocrisia demais agradecer assim, né? Aí ele maneira o pensamento e fala assim, não, também não vou dizer obrigado por eu estar náufrago nessa ilha, mas eu vou reconhecer o cuidado de Deus por mim mesmo nessa situação, né? E reconhecer que talvez se eu estivesse em qualquer outro lugar do mundo, eu não teria uma condição tão feliz quanto a que eu tenho agora, porque agora eu fiz algo que eu não fazia antes, né? Que eu nunca fazia antes, que eu podia abrir essa Bíblia e ler alguma coisa e reconhecer que o meu estado normal não era bom, né? Reconhecer que o meu estado pré-isolamento nessa ilha não era um estado adequado para um ser humano criado por Deus e que deveria considerar Deus em sua vida, né? Basicamente essa é a reflexão dele até aqui. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa coisa da leitura da Bíblia sendo para mim, e também acho que dá para aproveitar essa reflexão dele sobre o contentamento, né, e a felicidade que se encontra às vezes em condições aparentemente insatisfatórias e completamente desagradáveis. É isso, deixamos o Robinson Crusoe na ilha dele e nós no nosso isolamento. Outro dia a gente faz a ele uma nova visita. Um grande abraço e até a próxima.